E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Pamela e hoje a gente vai falar sobre os filos do reino animal. A gente vai fazer um resumão sobre todos esses filos, que são os principais ali que a gente estuda no ensino médio, no ensino fundamental, e a gente vai falar das principais características dos tópicos mais importantes nesses grupos. Pessoal, então eu preparei aqui uma listinha com todos os tópicos que a gente vai abordar, todos esses grupos animais. Então a gente tem aqui os esponjários ou poríferos, selenterados ou quinidários, os plateumintes, os nematelmintes, os anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Então, vamos lá. Primeiro grupo dos esponjários ou poríferos. Coloquei aqui um desenho esquemático para vocês. Os poríferos, eles se destacam por um fator muito importante. São organismos que a gente acaba estudando célula a célula. A gente acaba estudando cada tipo celular, inclusive se você observar aqui no desenho a gente já mostra algumas células desses organismos. E por que isso acontece, pessoal? Porque esse grupo animal não tem a formação de tecidos nem de órgãos verdadeiros. São animais muito simples, em que a gente tem as funções sendo exercidas pelas próprias células. Tá? Pessoal, quem que são esses animais então? São as esponjas do mar, principalmente. Existem esponjas também na água doce, mas principalmente marinhas. Essas esponjas são organismos então muito simples e que vão ter a característica da presença de poros, como o nome do filo já exemplifica pra gente. Observando aqui o desenho, vejam só, essas partes cor-de-rosa aqui são os poros desses poríferos. Então, a gente vê aqui essas aberturas que vão fazer uma comunicação com o ambiente. Nesse caso, a gente está vendo a esponja em um corte, então a gente está vendo ela fatiada para a gente observar a porção interna. Mas, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês? A gente vai ter a entrada dessa água nesses poros. Então, o que acontece? A água vem nesse sentido, ó, de fora do ambiente aqui para dentro, em todos os poros. E depois dessa água circular aqui dentro, ela sai aqui pela abertura de cima, que se chama ósculo, e com isso essa água vai trazer oxigênio, vai trazer nutrientes, vai promover toda a fisiologia ali do organismo, como ela precisa ser desenvolvida. Então a água vai ser um sistema muito importante aqui para os poríferos. Essas células que a gente está vendo em azul são as células responsáveis pela captação de alimento, então a nutrição vai ter uma digestão intracelular, porque afinal a gente não tem órgãos, não tem uma cavidade digestiva, tá, pessoal? Isso aqui não é uma cavidade digestiva, é apenas esse espaço interno ali da esponja para a água circular. Então, principais características: seres não formados ali por tecidos nem órgãos, seres muito simples e organismos que são essencialmente aquáticos. Nosso próximo filo também tem duas possibilidades de nomes, que são os selenterados ou quinidários. Pessoal, esse grupo aqui também é um grupo aquático, tá? E esses animais, eles são um pouquinho mais conhecidos do que as esponjas. São, por exemplo, as águas-vivas, como eu demonstrei aqui em cima. A gente tem também os pólipos, como a gente observa aqui embaixo. E esses dois formatos são os formatos principais desses organismos. Então, no caso das água-vivas ou medusas, como a gente classifica, são organismos que têm uma boca voltada para baixo, então a boca vai estar aqui associada na região dos tentáculos, lá no meinho dos tentáculos, e essa boca fica para baixo, então, e o animal se desloca fazendo essa propulsão na água. No entanto, a gente tem esse outro formato aqui embaixo, que é o formato dos pólipos, em que a gente vai ter a forma séssil, a forma em que o animal fica apoiado ou fixado ali no solo, com a boca voltada para cima. Então aqui a gente tem um exemplo, mas a gente poderia falar também de corais, as anêmonas, né? Então a gente tem vários tipos de quinidários. Pessoal, o que é muito importante da gente falar dentro de quinidários? Eles apresentam algumas células especializadas com uma organela que se chama nematocisto. Esse nematocisto vem dentro de uma célula, aqui a gente pode observar, essa estrutura em formato de fio aqui, na verdade ela fica guardada, fica enrolada internamente ali da estrutura da célula, e quando tem um contato ali com a célula, essa estrutura dispara.
Essa estrutura, ela é toda embebida com substância urticante, uma substância que vai ser tóxica, que vai causar uma irritação e, dependendo do animal que tiver contato, pode até levar à morte. Porque afinal, pessoal, esses animais, eles vão se nutrir ali de outros organismos, então isso aqui seria um mecanismo de captura, de ataque para essas presas. Mas é claro, se a gente se encontrar ali com um quinidário, a gente também vai sofrer essas consequências em diferentes proporções de acordo com a espécie. E aí, o que é importante falar? A partir de agora, os organismos já vão apresentar tecidos verdadeiros. Então, as suas células vão se organizar em forma de tecido e posteriormente vamos ter também órgãos, estruturas mais complexas, tá? Então aqui a gente já tem inclusive um comecinho de sistema nervoso e a gente vai ter uma complexidade um pouquinho maior do que nas esponjas. E outra coisa muito importante, como eu já falei, são animais exclusivamente aquáticos. Terceiro grupo que a gente vai estudar, o grupo dos plateumintos ou plateumintes, ou vermes achatados, por conta da morfologia do corpo desses animais. São vermes que eles têm o corpo como se ele fosse amassadinho, como se a gente tivesse espremido eles e eles tivessem ficado achatados, tá? Esse grupo aqui, pessoal, ele é muito importante porque além das espécies que são ambientais, que são de vida livre, como a gente vai ter aqui o exemplo da planária que eu coloquei para vocês aqui embaixo, a gente vai ter também exemplos de parasitas, como acontece com a tênia, ou popularmente solitária, que eu coloquei aqui do lado para vocês. Então, existem organismos que vão afetar diretamente a nossa saúde, com parasitoses, como é o caso da solitária, como a cisticercose. Então, a gente vai ter uma importância médica e econômica maior ali nesse grupo, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente já vai ter tecidos, como a gente falou lá no caso dos quinidários, mas a gente também vai ter órgãos, vai ter estruturas um pouquinho mais complexas, tá? Os sistemas desses organismos variam bastante entre si, então não vou me aprofundar aqui na sua anatomia, na sua fisiologia, mas é importante a gente lembrar disso, tá? Temos espécies parasitas, também espécies ambientais que vão viver na água, no solo úmido, como é o caso ali das planárias. E o nosso próximo grupo, nematóides ou nemateumintes, ou vermes cilíndricos. Pessoal, esses animaizinhos aqui a gente também classifica como vermes, mas eles não têm o corpo achatado como os plateumintos, eles têm o corpo cilíndrico. Então imagina assim, se a gente fizesse um corte transversal ali num verme, a gente ia ver ele como uma forma cilíndrica, tá? Então é isso que significa essa situação do formato. Pessoal, exemplo típico, exemplo super comum da gente comentar é a lombriga, um parasita que a gente pode adquirir por meio de alimento contaminado, água contaminada. Coloquei aqui o exemplo do macho e da fêmea, sendo que a fêmea é mais alongada e o macho é mais curtinho. E um exemplo de ovo também que vai ser liberado no ambiente e que pode contaminar outros organismos. Pessoal, os nemateumintes eles já vão apresentar uma complexidade um pouquinho maior, então gradativamente esses animais vão ficando cada vez mais complexos na sua estrutura e fisiologia, e esses organismos, assim como a gente tem parasitas, a gente também vai ter exemplos de animais ambientais. O nosso próximo grupo é o grupo dos anelídeos. Esses animais, eles também podem ser denominados como vermes segmentados. Então, aqui a gente vai ter uma característica muito importante, que é a segmentação do corpo, o corpo subdividido em partes. E isso também dá o nome ao grupo. Então, a gente fala anelídeos porque o corpo é todo dividido em anéis. Isso ocorre externamente e internamente também. Os principais que a gente pode falar são a minhoca e a sanguessuga, que eu coloquei aqui embaixo. Então, a gente tem a minhoca aqui mais para cima, sendo representada, né? Então, a minhoca é um tipo de anelídeo que tem cerdas no seu corpo, que é uma forma também de classificar, e a sanguessuga não tem cerdas, tá? Então, pessoal, o que acontece? Nesse caso, a gente também tem animais que podem ser parasitas e outros que podem ser de vida livre, como acontece exatamente nesses exemplos. A minhoca é um animalzinho aí ambiental que inclusive contribui muito com as características adequadas de um solo, por exemplo, ajuda muito na ciclagem da matéria, e a gente tem a sanguessuga aqui embaixo,
que é um parasita que se nutre do sangue. Nosso próximo grupo, o nome também nos diz bastante sobre as suas características. Aqui a gente vai ter o grupo dos moluscos. Então, esse grupo tem esse nome porque eles apresentam um corpo mole. Só que esse corpo mole, muitas vezes, pode ser protegido por um esqueleto externo, um exoesqueleto, que vai ser uma concha de minerais, principalmente. Então, os moluscos, pessoal, eles podem habitar os diversos ambientes. Podem estar no ambiente aquático, então a gente tem o exemplo aqui das ostras, que a gente pode citar. A gente tem o exemplo de lulas, de polvos, de náutilos, que vão todos ser exemplos de moluscos aquáticos. Mas a gente também tem moluscos terrestres, como os caracóis, que eu coloquei aqui, as lesmas, que é um caso ali de molusco que não tem concha, né? Então a gente tem exemplos com concha ou sem concha, mas é uma característica importante do grupo também. Outra coisa muito importante é que muitos deles têm uma língua raspadora que a gente chama de rádula. É uma língua que vai, literalmente, ela tem uma estrutura ali toda pontiaguda, como se fossem dentes nessa língua que vão permitir uma raspagem ali do alimento, tá? Então, moluscos, animaizinhos de corpo mole que podem ser revestidos por concha. Pessoal, chegamos no meu filo favorito, que é o filo dos artrópodes. Os artrópodes, pessoal, eles são um grupo muito bem sucedido. Inclusive, é o grupo mais numeroso aqui de todos esses. Nesse grupo, a gente vai incluir os insetos, os crustáceos, os aracnídeos e também grupinhos um pouquinho menos conhecidos, que são ali os grupinhos do piolho de cobra e também das lacraias, que quando a gente tiver a aulinha deles, eu vou me aprofundar. Mas coloquei aqui um gafanhoto de exemplo para a gente comentar, que é um inseto. Pessoal, quais são as características típicas principais que a gente tem que lembrar de artrópodes? São animais que possuem apêndices articulados, então se você observar aqui, as perninhas desse gafanhoto têm articulações, tem dobrinhas, tem um sistema complexo de alavancas e também, pessoal, tem algumas outras características que a gente precisa comentar. Os artrópodes, eles têm como um todo, tá? Todos esses grupos que eu mencionei, eles vão ter, além das pernas articuladas, eles vão ter um exoesqueleto, um esqueleto externo, um esqueleto que recobre o seu corpo todo, é como se fosse uma casquinha no corpo todo, e que esse exoesqueleto, ele vai proteger o animal. Muitas vezes parece que mesmo assim eles são frágeis. Se a gente pensar no inseto, por exemplo, parece fácil de esmagá-los, né? Mas quando a gente pensa no nicho ecológico, na vivência daquele animal, isso pode ser um grande diferencial para ele, tanto na proteção mecânica quanto na proteção contra o ressecamento. Quando a gente fala de outros exemplos de artrópodes, não só dos insetos, se a gente pegar, por exemplo, crustáceos, eles podem ter um exoesqueleto mineralizado que se torna muito mais resistente. Imaginem aí uma lagosta, né? Imaginem ali as patas da lagosta. Tem uma estrutura muito mais rígida, tá? Então, a gente vai ter vários exemplares aí de artrópodes. E, pessoal, eu queria destacar que os insetos, especificamente, eles são mais bem-sucedidos do que os outros. Por quê? Porque nesse grupo a gente tem uma outra característica que os outros artrópodes não apresentam, que é a presença de asas. Então, além do exoesqueleto, além das patas articuladas, que todos os artrópodes têm, os insetos, muitos deles, em fases da vida, às vezes, não necessariamente na vida toda, apresentam asas. Isso permite com que esses animais consigam explorar diversos ambientes, consigam explorar locais que sem as asas eles não conseguiriam. Então, isso faz com que o grupo seja muito bem sucedido. Pessoal, agora a gente vai falar dos equinodermos. Os equinodermos, eles vão ser animais exclusivamente aquáticos e a gente tem aí alguns exemplares mais conhecidos, outros menos. Um exemplo muito conhecido é a estrela do mar, mas a gente também tem bolacha da praia, pepino do mar, ouriço do mar, né? Vários do mar por aí. E a gente tem então esses vários exemplos de equinodermos. Pessoal, os equinodermos, eles apresentam um esqueleto interno, um esqueleto mineral, que esse esqueleto, ele vai ser uma proteção, claro, mas ele também promove a presença de espinhos em níveis diferentes, em contextos diferentes ali na anatomia do animal, mas que vão promover uma proteção extra.
Além disso, pessoal, eles têm um sistema muito importante que é o sistema ambulacrário. Esse sistema ambulacrário é um sistema em que a água do mar consegue penetrar dentro desses animais. Então, essa água, por exemplo, vai trazer o oxigênio, vai permitir a circulação de nutrientes, vai permitir a eliminação de excretas, de metabólitos. Então, é muito importante. Antes de terminar esse vídeo com o último grupo que a gente vai estudar nessa aula, eu queria convidar você para se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, comentar com as suas dúvidas e também me seguir nas redes sociais. Sempre deixo aqui no slide, na descrição do vídeo também, para você não perder as novas aulas. Bom, pessoal, vamos falar então desse último grupo, que é o grupo dos cordados. Esse nome cordado, ele não é tão conhecido, mas os seus integrantes sim, são os animais que a gente tem mais proximidade na maioria dos casos. Então, esse grupo, pessoal, vai incluir aqueles 5 grupos que a gente está muito acostumado a falar nos vertebrados. Então, peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. Lembrando que hoje em dia a gente considera as aves como répteis, mas esse detalhamento fica para outro dia. Pessoal, então coloquei um exemplo aqui de um tubarãozinho simpático, mas a gente tem todos esses vertebrados como exemplos muito comuns. Existem alguns que não sejam vertebrados? Existem, tá? Mas são animais muito menos populares. Para um nível fundamental e médio, a gente não precisa comentar por enquanto, tá? Mas eu vou falar quando a gente estiver na aula de cordados. Pessoal, qual que é a característica principal? Esse nome dos cordados, ele se deve por conta de uma estrutura de sustentação embrionária. Uma estrutura que é perdida na grande maioria dos cordados, ou seja, ela só existe na fase de embrião, que é a notocorda. A notocorda é um bastão cartilaginoso que sustenta ali o corpinho do animal antes do desenvolvimento da coluna vertebral, por exemplo. Tá? Então, é uma estrutura de sustentação, e isso dá o nome a esse grupo. É claro que temos outras características comuns a todos eles, mas por ser um grupo muito variado, né? Pensem aí num peixe, no anfíbio, réptil, enfim, mamífero, a gente mesmo está dentro desse grupo, então é um grupo muito variado. Mas uma parte aí importante da gente lembrar é justamente essa notocorda, certo? Pessoal, essa aulinha foi apenas um resumão para a gente relembrar ou iniciar, se for o caso, o estudo nos filos animais. Teremos aulas detalhadas de cada um deles, porque afinal essa aula foi muito superficial, só para quem está estudando exatamente esse tipo de conteúdo, ou para quem já estudou isso aprofundado, mas quer dar aquela relembrada nas características principais, mais ou menos quem é quem. Então, esse é o intuito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima ali. Tchau!